Olá, queridos! É muito bom ter vocês aqui conosco. Desta feita, falaremos um pouco sobre o livro de Levítico para facilitar a compreensão do mesmo. O livro de Levítico, não Levíticos, mas como disse Levítico, não tem nada a ver em se limitar apenas a leis, e sim o livro de Levítico é um livro pelo qual se trata daquele relacionado à tribo de Levi. Fala-se da realidade de um levita, de suas ações, a saber que Levi era responsável pelos rituais, pelos sacrifícios, pelas comemorações. Tudo o que está sacramentado a um levita está aqui destinado e também descrito. Eu garanto que quando você aí tentou fazer uma leitura da Bíblia anual e se deparou com o livro de Levítico, você não quis mais ler porque são prescrições e descrições que são intensas, de caráter judaico e que também podem te gerar às vezes um cansaço. O livro de Levítico ele é muito importante, pois ele trata de lições e princípios muito necessários. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o homem que se apresentava diante de Deus para representar o povo. Os sacerdotes viviam no templo para poder facilitar o serviço de sacrifício e de cuidado do templo. Então, é importante a partir de então sabermos que tudo o que o livro de Levítico fala é exatamente sobre a realidade dos levitas. Se você quiser saber como era a realidade dos levitas, o que eles deveriam fazer, quais eram as suas funções, é recomendável que você leia o livro de Levítico. Salta uma pergunta quando lemos o livro de Levítico que é: como um pecador pode se aproximar de um Deus santo? É preciso aqui dizer que quando alguém pecava naquele tempo, era necessário que se oferecesse um sacrifício no lugar do pecador. Era necessário trazer um animal puro, imaculado, sem defeito, para que o pecador fosse absolvido. Isto é, o teu pecado fosse tampado, o teu pecado fosse coberto. Até porque o pecador deveria morrer. Aquele que pecasse, o seu salário seria a morte. Mas para que essa pessoa não morresse, era necessário que um animal imaculado, puro, sem mancha e sem defeito, fosse oferecido como sacrifício. A representação do sumo sacerdote aqui é de mais importante, pois ele era o representante diante de Deus pelo povo. Além disso, essa pergunta, como um pecador pode se aproximar de um Deus santo, é respondida nas 80 vezes que no livro de Levítico aparece a palavra santidade. Para se aproximar de um Deus santo, é preciso que tenhamos santificação. Santidade é um estado permanente pelo qual nós alcançaremos na glória. O livro de Levítico nos ensina a vivermos uma vida separados do mundo e aproximados de Deus. Se não for assim, nós não viveremos uma vida santa, não viveremos uma vida de proximidade, de intimidade e de comunhão com Deus. Não tem atalho, meu querido, não tem atalho, minha querida. É preciso ter santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. Deus não se compromete com a sujeira, a pecaminosidade e também lamas desse mundo. Não, 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 não. Deus nos convoca a vivermos uma vida de separação com a pecaminosidade e com a instituição religiosa que é traficante da fé. Deus não concorda com certos tipos de atitudes que tomamos, achando que nós vamos agradar a Deus, tentando disfarçar aquilo que não precisamos disfarçar. Deus está nos convocando a vivermos uma vida de santificação,
pois nenhum livro da Bíblia é descartável, inclusive o livro de Levítico, que nos chama à santificação, que nos chama a vivermos uma vida separada. Só assim poderemos nos aproximar de Deus. Aquele sacrifício que era oferecido cotidianamente quando o homem pecava era o sacrifício suficiente para tampar o pecado do homem. Entretanto, quando João Batista aparece e ele também vê a Jesus, ele aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Aquele que é puro, imaculado, sem defeito, sem ossos quebrados, e ele não tampa, ele não cobre, ele tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus é o nosso sacrifício. Além de ser o nosso sacrifício, a conexão do livro de Levítico com a explicação do livro de Hebreus nos explica que o sumo sacerdote Jesus Cristo, na tipificação que Arão e outros sumos sacerdotes outrora representavam, foi suficiente para se apresentar diante de Deus e como sacrifício pelo povo a Deus. Jesus é tipificado aqui no livro de Levítico não somente como o sumo sacerdote que se apresenta diante de Deus, mas também como o sacrifício pelo povo a Deus. Porque se não fosse Jesus para se sacrificar em nosso lugar, assim como os homens de outrora deveriam morrer, nós também tínhamos morrido. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo aqui que quero destacar deste livro é Levítico capítulo de número 26 e versículo de número 13. Pois eu sou o Senhor vosso Deus, que vos fiz sair livres da terra do Egito, a fim de que não mais os servissem como escravos. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. É isso que Jesus fez conosco. Ele nos tirou do Egito. Nós éramos escravos, nós sofríamos, nós comíamos as comidas que o escravocrata faraó nos oferecia. Nós tomávamos lambadas. Nós passávamos por coisas cruéis e éramos envergonhados. Entretanto, Jesus Cristo levantou-se como o nosso libertador maior e nos libertou do Egito. Não pôs sobre nós e também sobre os nossos ombros julgos pesados. Pelo contrário, ele nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus te chama à liberdade, meu irmão. Jesus te chama à liberdade, minha irmã. Tenha um tempo de leveza para a tua vida. Deus está te convidando a largar essa vida de pecado. Deus está te convidando a largar esse peso nos ombros. Deus está te convidando a entender que Ele foi quem lhe livrou da escravidão do Egito com mão forte e braço estendido. Fico por aqui. Espero que eu tenha acrescentado na sua vida e que, em muito, o Senhor tenha te abençoado. Amém.